Olá, meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam todas bem. Vocês são bem-vindas, já sabem, na minha vida, da minha empresa. Eu estava com saudade dessas aulas aí para vocês. Estava meio afastada aí das aulas, mas enfim, nós vamos retomando e retomando em alta frequência, tá? Não está aparecendo? Alguém está vendo? Tem alguém? Tá aparecendo. Maneira. Vídeo e áudio normal. Áudio? Eu não estou entendendo. Tá chiando? Peraí. Não estou conseguindo ouvir. Oi, som. Aí, vocês já estão normal aí, já estão ouvindo? Como que tá as coisas aí? O pessoal tá tudo normal? Tá chiando quando vocês falam para mim tá chiando. Eu queria saber se tá tudo normal. América, Karine, tá tudo ótimo, top, obrigado. Tá show. Vou tentar aumentar um pouquinho, mas pode ser que seja problema do seu telefone aí, que você não aumentou o áudio, tá? Mas as meninas falaram, já tem tanta gente falando que tá normal, tá, meninas? Então, agora sim eu vou iniciar nossa aula temática hoje sobre pós-operatório. Na verdade, a aula planejada é pós-operatória. Só que eu queria falar uma coisa com vocês antes, né? Primeiramente, meu nome é Renan Botega, para quem está entrando aí, eu sou o Dr. Fácil, eu sou o CEO da Reabilitec, sou o mentor e criador da técnica de tração cíclica, e vocês são bem-vindos na minha vida, na minha empresa, e onde quer que vocês queiram estar comigo, vocês são bem-vindas, tá? Enfim, meninas, tá com saudade de dar aula para vocês já, um pouco afastado aí, mas agora a gente voltou e voltando com bastante veemência na nossa missão, tá? Mas tá sem áudio como, gente? É vocês aí, porque tá todo mundo falando que tá tudo normal. Vocês têm que começar a aprender a mexer no Meet. Tem uma aula de Meet, tá? Então, meninas, aí tá tudo normal, ó. Porque aí eu vejo aqui subir na tela. Tá sem áudio pra mim. Tem bastante gente falando. Muito baixinho. Tem bastante gente falando que tá ok. O microfone só liga quando é autorizado ligar, entendeu? As meninas já sabem como funciona, entendeu? Então, assim, o problema deve estar no seu áudio, no seu celular, no seu notebook, onde você estiver assistindo, então você deve corrigir isso aí. Meninas, eu queria falar uma coisa com vocês hoje, tá? Antes da gente começar a nossa aula. Essa aula hoje é pós-operatória. Mas, o que eu queria falar com vocês? Está praticamente, humanamente impossível responder todas as questões em particular. Entende? Quem manda para mim as questões aí sobre... microfone ligado aí com a televisão, gente. Vamos ter bom senso. A gente já teve tantas conversas sobre educação na aula, sabe? Eu já fui tão chato com vocês. Eu não posso fazer nada aqui, eu não sei, porque para mim está normal aqui, eu estou vendo que meu áudio está saindo, eu não sei o que eu posso fazer para ajudar vocês, tá? Eu estou abrindo meu aplicativo de microfone aqui para me ver. Tá tudo certo. Eu posso trocar o microfone para o microfone da webcam. Pronto, eu mudei o microfone. Será que melhorou agora? Tá tudo normal. Ana Cláudia, eu vou com várias pessoas que já falaram que tá normal aqui, que senão a gente começa a perder muita aula. Já faz 10 minutos, gente. Tem gente que está aqui comigo já faz quase um ano, e até hoje não aprendeu a mexer no Meet. Entendeu? Vamos ter bom senso, gente. Vamos
Aí, a Cristiane falou, tá tudo certo, tá? Então, eu acabei de trocar o áudio pela webcam, tá? E agora tá tudo certo, tá? Meninas, então o que eu queria falar, tá praticamente humanamente possível eu responder todas as questões em particular, né? Porque tem muitas dúvidas que vêm acontecendo com vocês e pelo montante de gente, praticamente a gente ficou humanamente possível para mim, uma pessoa só, responder a quantidade de dúvidas. E às vezes as pessoas já tiveram aula comigo, foram temas que eu abordei na aula, foram pessoas que já estiveram no presencial comigo, e parece que sabe o que falta com vocês? Autoconfiança. Ou vocês não confiam em vocês, ou vocês não confiam na técnica. E eu já falei para vocês, ninguém bota fé em vocês. Ninguém acredita em vocês. Se você não acreditar em você, ninguém acredita em você. Tá? É só você e Deus, mais ninguém. E a técnica correta de aplicação. Então, às vezes, dúvidas que às vezes eu falo, não, eu não consigo. Se uma pessoa já esteve comigo num presencial, foi bastante abordada essa questão, e a pessoa com dúvida. Ah, o que eu faço aqui, o que eu faço aqui. Enfim, não que eu não vou responder todo mundo, mas está praticamente humanamente possível, porque eu não consigo responder em tempo hábil. Está demorando tipo 2 semanas para mim responder a quantidade de pessoas que vai mandando as perguntas para mim. Então, o que eu queria falar com vocês? Toda semana a gente vai fazer uma aula de 1 hora. Uma aula de dúvidas. Então, se você tem a sua dúvida, você vai preparar a sua dúvida, você vai preparar seu caso, e você vai entrar na aula comigo. E você vai esclarecer sua dúvida. Vou dar 5 minutos. Então, assim, numa aula de 60 minutos, a gente vai ter praticamente 12 casos para a gente ser discutido. Tá? A gente vai ter 5 minutos para a gente discutir, porque às vezes um caso é parecido com o outro. Então, o que acontece? Sem muita história. Ah, uma história. Não quero história. Eu quero a foto do paciente que vocês têm dúvida. E aí eu vou tirar a dúvida de vocês qual é a aplicação correta, tá? Para que fique uma coisa assim mais leve para mim e também vocês não fiquem se sentindo que eu abandonei vocês porque eu não consigo responder, tá? Então, só esse detalhezinho, a gente vai fazer uma aula de 1 hora, então toda semana eu vou fazer a aula com vocês. Amanhã eu tenho um compromisso com o professor Porqueri, então na quarta-feira não vamos ter essa aula, mas quarta-feira que vem a gente vai ter essa aula, viu? Então, toda semana a gente vai ter 1 hora de aula só para a gente discutir caso. A aula da semana que vem é uma aula só de lipedema. Mas, na quarta-feira, a gente vai discutir N casos. O caso que vocês trouxerem para a gente resolver, a gente vai resolver. Tá? Então, fica claro isso aí, porque às vezes, o que acontece? Diminui uma carga para mim, entendeu? Porque os casos são muito parecidos. Então, é uma pessoa que fez uma lipoaspiração, uma pessoa que tem uma dobra abdominal, que tem uma aderência, uma pessoa que tem uma hérnia, é uma criança que está com hérnia, que eu vi também ali. Então, são vários detalhes que é possível a gente discutir numa aula de vídeo e tudo esclarecer para todo mundo, tá? Então, eu vou pedir desculpa para vocês pela minha ausência nas aulas e falar para vocês também uma desculpa para vocês por ficou humanamente possível pela quantidade de gente que tem aplicado a técnica de extração cíclica. As pessoas que já tiveram comigo no presencial, que já tiveram contato comigo, que eu tenho certeza que eu abordei esses temas, eu vou falar com vocês uma coisa. Falta autoconfiança em vocês. E se vocês não acreditarem em vocês, esquece. Porque a fáscia, ela é fluídico-energética. Ela depende 100% do seu pensamento, do seu conhecimento, para que ela seja tratada. Você não cura a fáscia com o seu pensamento bloqueado. Você tem que desbloquear o seu pensamento, desbloquear suas crenças, e aí sim você vai conseguir obter resultados. Meninas, a gente já falei demais, a gente já perdeu muito tempo no início da aula, eu já queria começar com artigos com vocês, como a gente sempre começou nossas aulas, tá? Hoje eu trouxe 2 artigos, mas na verdade eu queria ter trago mais artigos para vocês. Não deu tempo de separar hoje, porque o dia foi corrido, não deu tempo de eu separar os artigos, mas essa noite, eu ainda vou terminar de separar os artigos e mandar todos no grupo. E eu queria que vocês lessem parte dos artigos. Por quê? Quando a gente está falando de fibrose, de pós-operatório, de lipo, abdominoplastia, até mesmo pós-parto, a gente tem que lembrar
que a tração ela não pode ser aquela tração que vocês estão acostumados de tchaf, 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 para gerar cruciformes. Não é esse o objetivo. As forças mecânicas aplicadas no alongamento cíclico de uma estrutura com presença de fibrose, ela não pode iniciar rápido, ela tem que ser lenta. Isso está falando no artigo aqui, tá? Então, não pode iniciar aquela tração vácuo, tem que iniciar lenta. Ah, Renan, mas eu faço com TeraBlaster. Mas espera lá, você tem mobilidade para fazer com TeraBlaster? Se você tiver mobilidade para fazer com TeraBlaster, sim, você pode fazer a tração cíclica com o TeraBlaster. Mas, normalmente, quando a gente tem as aderências, a gente não tem mobilidade. A gente mobiliza as partes adjacentes, mas o centro da fibrose a gente não mobiliza. Tá? Então, o que acontece de forma resumida com o processo de lesão ali numa lipoaspiração? A primeira coisa que acontece é uma lesão, é um trauma. Começa a aspirar ali e começa a gerar o trauma. O que o trauma causa? Para quem já está comigo há mais tempo, para quem está começando aqui agora. Existe dois tipos de colágeno que caracterizam o tecido conjuntivo, ou tecido conjuntivo, desculpa, viu, gente? É fáscia morta, tá? De pessoas que morreram. Nós estamos falando de fáscia. Então, a fáscia, ela é predominantemente colágeno tipo 1. Se você tem um colágeno tipo 3, você tem uma presença ali de processos fibróticos que aconteceram ali e você perdeu toda a sua fluidez da fáscia. Então, você não vai ter movimentação fluídica. Então, olha os detalhes. Então, se você não tem movimentação fluídica, você está com a sua fáscia polimerizada, ela está condensada, ela perdeu água, né? Então, aqueles processos que estão ali, aqueles nódulos rígidos ali que estão com as aderências da fibrose, elas precisam ser observadas e para serem tratadas de uma forma coerente, tá? Então, não adianta vocês chegarem e falar, já cheguei com o TeraBlaster ali na fibrose, já arregacei a fibrose ali. Vai melhorar? O alongamento cíclico é imbatível, ele vai melhorar. Mas tem uma forma de você obter mais sucesso na sua terapêutica. Se você quer sucesso na sua terapêutica, então você vai precisar seguir os passos que eu vou dar para vocês. Nossa aula hoje é teórica, a nossa aula de quinta-feira é prática. Amanhã a gente teria uma aula de dúvidas. Só que como eu tenho um compromisso com o professor Turquete, que eu vou jantar na casa dele, eu vou romper com vocês com essa aula amanhã, tá? Mas eu não descarto a possibilidade de a gente discutir caso na sexta-feira. Eu não descarto, porque como eu estou devendo para vocês, eu quero pagar, eu não gosto de dever ninguém, tá? É uma coisa que eu gosto de pagar. Então, meninas, eu vou pagar vocês. Então, deixa eu só me acertar com a minha agência. Era para ser amanhã, estava planejado para amanhã, mas como o professor Porquera fez um convite, o convite do professor Porquera é sempre recusável para mim, tá? Então, amanhã eu estarei com ele. Então, meninas, vamos começar com o nosso artigo para a gente começar a entender, para a gente começar a ligar o que a gente está falando, o que é esse processo de trauma, como que acontece a deposição de colágeno tipo 3, o que acontece com a fáscia líquida que está ali presente, que vai se polimerizando de modo que você vai gerar edema. Você vai gerar um edema encapsulado dentro de uma estrutura que não está movimentando fluido. Então, como esse edema vai sair dali? Como vai sair um seroma se aquele lugar não está movimentando fluido? Como você vai fazer o processo de drenagem se os seus capilares linfáticos foram acometidos naquela região? Então, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo ali com o processo de pós-operatório. Agora a gente falando de lipo. Mas quando a gente fala de abdominoplastia, não muda muita coisa, tá? Pelo contrário, na abdominoplastia a gente tem que começar por outra visão. A gente tem que pensar na aderência que foi causada naquela linha do corte. Aquilo ali sim é um problema. Porque se a gente não tratar aquilo ali, a evolução é para um quadro de celulite grave. Tá? Então, primeira coisa, precisamos voltar à mobilidade ali da estrutura da cicatriz. Então, quando a gente tem uma lipoaspiração, nosso tratamento vai ser regular a fibronectina, diminuir os aspectos de formação de fibrose. E quando a gente está falando de abdominoplastia, o nosso foco vai ser diminuir a linha de aderência, que vai impedir a movimentação do fluido, que ele desce, né, das vísceras por dentro do músculo, sai pela parte da face superficial
E aí ele sobe ali. E aí ele vai para os gânglios, dos gânglios para o tronco lombar direito e esquerdo, e eles vão lá para a cisterna do quilo. Mas se eles não conseguem acessar a cisterna do quilo, o que vai acontecendo? Os seus açúcares, os seus glicolípidos vão ficar ali no membro inferior. E aí, além disso, eles vão começar a formar o quê? Os triglicerídeos, a gordura. Tá? Então, tudo isso é causado, é muito fácil de ser causado com o processo de abdominoplastia. E outro detalhe que a gente tem que falar aqui hoje também é o pós-parto. Então, como a gente está falando de pós-operatório, a gente está falando de pós-lipoaspiração, pós-abdominoplastia e pós-parto. Tá? Então, a gente vai seguir esses 3 temas, mas eu vou dar mais ênfase agora no início, com os artigos que eu já separei, para o processo de aderências causada pelo processo de lipoaspiração, tá? Pela cirurgia de lipoaspiração. Deixa eu só ver se eu já abri os artigos aqui. Já está aqui aberto. Eu peguei um quadro aqui, isso. Tá. Eu vou compartilhar com vocês, tá, menina? Só um minutinho. O microfone, quando tiver dúvida, tem que, para quem está entrando novo aí, tem uma mãozinha aqui embaixo na telinha de vocês, tá? Então, vocês cliquem na mãozinha, e dessa mãozinha eu vou dar atenção para vocês na hora que a gente for falar dos artigos, tá? Já vi que a Fabiana ligou, mas já eu falo com ela, tá? Deixa eu iniciar a transmissão dos artigos para a gente ver o que a gente está falando aqui. Só um minutinho. Ele vai compartilhar minha tela. Isso. Agora eu vou aqui, tá? Ó, olha que artigo legal. Quando a gente deu aula de tração cíclica para remodelagem, para diminuição do tecido adiposo, a gente estava falando de mecanotransdução de tecido adiposo, tá? Agora a gente está falando de mecanotransdução na matriz extracelular. E outro artigo, ó, a regulação gênica por meio da mecanotransdução em fibroblastos. Alguns dos artigos, eles vão falar alongamento cíclico, outro eles vão falar tração cíclica, outro eles vão falar cepa cíclica, tá? Cepa cíclica é a tração cíclica também, tá? Então, só para vocês se conectarem com esses temas, quando vocês forem ler esses artigos que eu vou passar para vocês. Dentro desse artigo aqui, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele começa a falar, só que você tem que ter a visão da face. Por quê? O que esse artigo vai explicar? Ele vai explicar que toda célula, toda estrutura, toda célula, ela tem o seu citoesqueleto. E ela tem a sua membrana. Renan ficou mudo agora. Obrigado, tá? Alguém que saiu aí, apertou meu microfone. Desculpa, viu, menina? Eu estava falando. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Faz muito tempo que parou, meninas? Parou no citoesqueleto que você estava falando. Isso, então tá bom. O que eu estava falando? Aqui a gente tem a membrana e a gente tem o citoesqueleto de todas as células, né? O processo de aderência, ele começa justamente nisso. Ele começa a fazer o processo de aderência do citoesqueleto na membrana e isso vai gerando contrações no sistema celular, que é o que eu falo para vocês. Toda vez que a gente tem um processo de aderência, a gente tem o quê? A gente tem aquela estrutura quadrada. O microfone aí, alguém está com o microfone ligado. Conversando com o marido aí. Meninas, toda vez que a gente tem eu continuo conversando com o marido e rindo ainda, cara. Deixa eu ver se eu tiro você daqui a hora que eu te encontrar. Microfone, gente, ainda tem um microfone ligado aí. Esse microfone que eu não estou com paciência para olhar hoje, tá? Mas se eu vejo, eu tiro. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem um ponto de aderência, um ponto central de aderência, o que a gente tem? Ó, a gente está falando de uma célula que tem o seu citoesqueleto, que se conectou à sua membrana, se aderiu à membrana, gerando contrações, ou seja, essa célula se deforma. Ela vai ficar como? Opa! A célula que era bonitinha, redondinha, ela já ficou com esse abaulamento aqui, gerado uma aderência.
Então, eu estou falando que essa célula aqui, ela gerou esse ponto de aderência. E toda vez que a gente tem esse ponto de aderência, o que a gente tem? A gente tem 12 pontos que se tensionam para aquele ponto. Quando a gente tem esses 12 pontos tensionando para aquele ponto, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma aderência, eu tenho uma contração do tecido, ou seja, esse tecido ele vai puxar outro tecido que está aqui e isso vai gerando uma deformação no sistema facial, devido à biotensibilidade, tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse artigo, tá? Vou colocar ele no grupo lá, vou colocar o link, e aí dá para vocês acessarem pelo celular, conseguirem traduzir, apertar o negocinho para vocês traduzirem, dá para vocês salvarem, lerem outra hora. Aqui, ó, ele fala das conexões do citoesqueleto, ó. Deixa eu ver aqui onde que ele fala exatamente isso, comportamento altamente cooperativo, da cultura de aderência, de vários tipos de adesões. Ó, olha aqui que eu queria trazer para vocês. Ó, o início lento da tensão. Então, toda vez que você vai aplicar uma tensão, vocês têm que saber qual é a velocidade de tensão que vocês vão aplicar ali, que é o que eu vou explicar para vocês. A resposta celulares, da matriz celular, de integrina, do citoesqueleto. Então, dá uma lida nisso aqui. Eu sei que isso aqui não tem nada prático, não tem nada daquele negócio que vai solucionar problema. Mas são detalhes que, quando você vai explicar para o seu paciente, você consegue gerar uma conexão com ele. Ele fala, puta, essa pessoa sabe o que está falando. Entendeu? Ah, você vai solucionar a contração. Se você falar assim, não, eu assisti só uma prática, já era, já sei. Você vai ter um resultado, e o seu resultado é satisfatório. Agora, uma pessoa que lê artigos, se interage com a técnica e vai fazer a aplicação e começa a explicar para o seu paciente, ele tem muita chance do seu tratamento ser completo. Haja visto que ele ainda pode chegar ao seu tratamento de dose única. Tá? Mas você só vai chegar ao seu tratamento de dose única se vocês estiverem conectados com a ciência e vocês tiverem propriedade para falar com o paciente de vocês. Então, quando vocês forem explicar para o paciente de vocês, então, por isso que é legal dar uma lida, para vocês conferirem o que eu estou falando, sabe? É tudo muito importante essa questão aqui, para vocês começarem também a trabalhar a autoconfiança de vocês. Porque às vezes você pode ter dúvidas, e essas dúvidas podem estar expressas aqui no artigo, tá? Então, deem uma lida, dá uma conferida em todos os artigos. Esse outro artigo aqui, olha o que ele fala, homeostase do tecido conjuntivo. Gente, tecido conjuntivo não existe pra gente, a pessoa está viva. Quando está viva é fácil, né? Não é tecido conjuntivo. Então, a gente, ele fala de alongamento dos fibroblastos, ele fala da expressão gênica, é um artigo super interessante também, vai falar de redes de integrina, de fibronectina, como que acontece o processo de deposição de transformação de colágeno, deposição de colágeno 3 naquela estrutura, tá? Esse aqui, ele está falando que não tem acesso ao artigo inteiro. Deixa eu ver se eu consigo o DOI dele. Só um minutinho aqui para mim. Eu queria mostrar para vocês que eu estava com o acesso inteiro dele. Só um minutinho, meninas, que eu estou abrindo o artigo aqui. Eu queria mostrar um detalhezinho nesse artigo para vocês, mas se ele começar a enrolar muito aqui, a gente já abandona ele, tá? Eu preciso dar uma aula rápida para vocês, para a gente se ligar com tudo que eu estou falando, para a gente, quando a gente for para a prática na quinta-feira, a gente não ter dúvida do que a gente está falando. Vai.
Vamos cortar esse artigo, né, gente? Depois eu mando ele lá, porque ele já está perdendo tempo da gente. É uma coisa que vocês têm que ler só, entendeu? Só se atentem à conclusão do artigo, dá uma lida na discussão do artigo. Esse artigo aqui começa de conclusões do processo de forças mecânicas aplicado ao processo de tração cíclica, ao processo de remodelagem do colágeno, ao processo de diferenciação do colágeno, a retomar a estrutura do colágeno, tá? Eu vou para o Flipchart, porque é lá que a gente consegue conversar melhor, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui, eu vou voltar para a minha tela. Agora eu estou na minha tela. Tá. Isso. Vou começar a ligar a estrutura, tá? Qualquer probleminha, gente, vocês vão falando para mim, vou tentar aproximar um pouquinho mais a tela, tá? Ele vai se alinhar aqui para a tela, tá? A palavra amor para vocês está na posição correta. Se estiver na posição correta, é porque a tela está tudo certinho, tá? Fabiana e Nissan, eu já vou tirar a dúvida das duas meninas que levantaram a mão, porque às vezes elas têm alguma dúvida logo do início. Enquanto isso, a minha câmera vai se alinhando aqui. Deixa eu pegar fazer essa câmera se alinhar melhor aqui. Só um minutinho, gente. Desculpa a minha adaptação aqui. É porque ele pega, a câmera ela pega justamente o... Não, deu certo aqui. Agora ela vai se alinhar. Eu pus um caderno para tampar a luz. Acho que agora vai. Tá, Fabiana? Posso falar, Renan? Pode conversar comigo, Fabiana. Então, eu queria saber que depois de quanto tempo que pode começar a fazer a tração da cirurgia? Vamos falar ainda aqui, tá, meu amor? Vou explicar direitinho como que faz em cada etapa, como que começa cada processo. Ah, tá, porque daí tem o recente, tem o tardio, né, pós-operatório. Vai depender. Tardio a gente já está falando de fibrose. Pós-operatório a gente está falando desse aspecto regulatório que a gente está falando. Inibição da regulação da fibronectina, inibição de fatores de vias integrinas ali que podem... Do primeiro mês. Do primeiro mês. Depois a gente já vai tratar a fibrose, aí já é a aula de fibrose, mas eu vou explicar como que faz, tá? Entendi. Eu gostei do cabelo. Cortou o cabelo. Cortei, deu um trato na minha. Então ele está cuidando de mim. Você tem, Vani, você tem alguma dúvida, Vani Araújo? Para mim começar aqui minha aula, é só para me abaixar a mão delas ainda, porque aí senão eu fico pensando que estou devendo alguma resposta aqui. Tá tudo certo, Vani, já está tudo certo. Meninas, então a nossa aula temática hoje é pós-operatório. Hoje a gente vai falar, agora a gente vai começar no pós-operatório de lipoaspiração. Então, quando a gente está falando de lipoaspiração, a gente está falando o quê? Que a gente tinha um abdômen, né? Uma perna. E lipo não tem limite para lipo, né, gente? Tem gente que lipa do rosto até os pés, né? Isso aí tem hora inteira que eu fico com aquela cirurgia que eu fico absurdado. Mas enfim, meninas, a gente tem um problema que a gente precisa solucionar. Então, onde passou a cânula, não só onde passou a cânula vai gerar as aderências lá, vai gerar a deposição de colágeno tipo 3, interno de coxa, a lateral, dos flancos, o culote, vai tudo gerando esse processo de aderência ali. Pode, um pós-operatório, uma drenagem, que vai estimulando o processo de regeneração ali, vai ser muito eficiente. Só que a gente tem como deixar o negócio perfeito. A gente consegue, se a literatura prova para a gente que o alongamento cíclico pode tornar isso aqui perfeito, para que vocês vão trabalhar com deslizamento ali? Para que vocês vão trabalhar com
uma drenagem convencional? Por que vocês vão trabalhar uma massagem se vocês têm a técnica de tração cíclica que pode inibir todos esses fatores que estão aqui gerando? Tá? Então, meninas, primeira coisa que a gente tem que entender... Eu preciso de uma folha, eu vou ter que arrancar uma folha ali que eu fiz um programa para vocês anotarem. Vai sair daí. Vou colocar aqui de novo para não sair do ar, tá? Pronto. O que a gente tem que levar em consideração? A pessoa fez pós-operatório lá, tá? Colocou o tape, o que ela fez com a lipoaspiração. Então, a gente vai esperar um processo de 7 dias ali para a gente começar a mexer com o alongamento cíclico do lugar. Enquanto isso, 7 dias, já está depositando colágeno tipo 3, a fibronectina já está em ação e está se aderindo. A fibronectina entrou na fáscia, começou a agir na fáscia, na estrutura de colágeno, o que acontece? Polimerização da fáscia. Então, o que a gente está falando? Que houve polimerização da face, já começou a face a ficar condensada nessa região aqui. Então, quando você vai trabalhar com 7 dias, você já fez uma drenagem com 3 a 4 dias aqui, você já começou a passar a mão ali, o que você vai fazer? Você já começa a pensar em polimerização. Polimerização, um aspecto de polimerização, dor. Dor na palpação. Colocou a mão, começou a sentir dor, o paciente começou incômodo, não tenham medo de colocar a mão. Podem ter certeza que a dor é resultante de um processo de polimerização da face. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, eu vou dar só uma palhinha antes de a gente voltar aqui. Só para as meninas que estão chegando, aí começa a falar de polimerização, essas coisas começam a ficar um pouco mais complicado. Tá? Polimerização nada mais é que o colágeno ele é um polímero. Tá? O que é um polímero? O polímero ele é uma cadeia carbônica né, onde ele tem uma estrutura de hidrogênio, carbono. Ele vai ter uma estrutura assim. Então, várias cadeias carbônicas iguais. Então, isso é um mero. Isso aqui é um mero de um colágeno. Não é exatamente essa estrutura. Tá? No nosso grupo, a gente tem um artigo de toda a cadeia de polimérica da estrutura de colágeno, de todos os colágenos, inclusive. Então, eu tenho um mero e eu tenho outro mero. O que acontece? O polímero, ele existe de duas formas. Ele pode ser por condensação ou por adição. Ele polimeriza. Então, essa estrutura, elas estão livres. Isso aqui são igual ao superbonder, uma molécula de polimetilmetacrilato mais uma molécula de polimetilmetacrilato aqui, que estão separadas, tá? Mesma estrutura de uma superbonder, que começa a enrijecer. Eu sempre levo em exemplo a superbonder, porque todo mundo conhece uma estrutura que se enrijece, que é um polímero. Então, quando a gente fala de polimerização, o que está acontecendo? Lógico, a estrutura carbônica vai ser alterada, porque quando a gente está falando de um colágeno fluídico, a gente está falando de um colágeno tipo 1. Tá? O colágeno polimerizado, a gente está falando de um colágeno tipo 3. Então, olha para vocês verem como uma mudança na cadeia carbônica pode influenciar na estrutura do seu colágeno. Tá? E o que acontece o polímero de... o colágeno, todo colágeno ele é um polímero de condensação. Condensação, ele perde água. Tá? Ele perde água. Se ele perde água, o que acontece? Essa molécula, quando se conecta com elas liberam água. O que é liberar água? Ela perde essa molécula de OH, uma molécula de hidrogênio, e se conecta, por exemplo, aqui. Então, essa cadeia carbônica agora é uma só. Tá? O fato dela se conectar a uma só, ela... Flávio de Paula.
Então, o que que acontece? Quando a gente está falando da cadeia carbônica, que se conectou com outra cadeia carbônica, ela liberou água. Então, toda vez que eu falar de polimerização, para quem está chegando hoje, para quem está afim de assistir as aulas e agora, a gente vai começar um novo ciclo logo, a gente está falando que a gente perdeu água, ela condensou água, saiu água. Então, essa estrutura, ela deixa de ser fluídica. Então, se ela é fluídica, a gente tem a movimentação toroidal dentro dos tubos de colágeno que faz a movimentação de líquido dentro do seu corpo. Você polimerizou, essa face não está movimentando mais, então ela perde essa movimentação toroidal. Então, muita probabilidade de formar os famosos seromas do pós-operatório. Tá? Isso acontece de forma imediata. Então, quando a gente está falando de 7 dias, a gente está falando de uma face polimerizada. A gente já vai trabalhar com o pensamento de face polimerizada. E o que a gente precisa fazer com uma face polimerizada? Tá? Está começando a polimerizar. Se você deixar sem trabalhar ali, vai gerar fibrose, lógico. Se você fizer um processo de massagem, ali vai diminuir, vai minimizar o processo de aderência, com certeza, não vamos menosprezar nenhuma técnica. Só que a gente está trazendo para vocês uma solução completa que pode curar. Quando a gente fala de curar, a gente não está falando de resultado. A gente está falando de deixar o negócio perfeito, como era, em equilíbrio, em homeostase, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente está falando de atração cíclica. Qual que são os objetivos da atração cíclica nesse caso? Primeira coisa é a regulação da ação da fibronectina. Essa fibronectina já é um fator de condensação, tá? Toda vez que ela começar a agir na estrutura de colágeno, seu colágeno não é mais fluídico. Ele tende, quando eu falo ele tende, ele tem uma tendência a ser... Renan, com licença, tá sem foco. Sem foco, obrigado. Uhum. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Deixa eu ver, um minutinho. Obrigado, viu, Márcio? Pode parar, assim, toda vez que for, ainda mais vocês têm que, nessa parte que tem que escrever aqui. Vamos ver? Será que a minha tela está muito fraca? Deixa eu ver, se eu tirar a foto aqui, se melhora isso aqui. Vamos ver se ele acha o foco. Eu acho que ele está focando em mim, eu estou focando na tela. Vamos chegar a tela mais próxima dele para ele focar na tela e deixar eu abandonado aqui. Vou até sair um pouco do centro. Só um minutinho que ele vai, tá? Pronto, foi. Vou tentar minha cena aqui, tá? Pode ligar o áudio, tá? Eu vou tentar editar minha cena aqui para não desfocar de vocês. Mas o primeiro processo que a gente tem que fazer é regulação da fibronectina. Porque ela vai ser um fator de quê? De condensação. Se ela vai condensar, a gente está perdendo a nossa movimentação fluida. Então, eu preciso automaticamente equilibrar esse processo aqui. A segunda coisa que a gente tem que fazer é o que eu comecei a explicar no início para vocês, que eu vou ter que fazer uma outra explicação aqui com vocês. A gente está falando daquela célula que a gente falou, né, bonitinha, com os citoesqueletos, e aí a gente está falando de uma célula que se deformou. Ó, o microfone, Ana Carolina. Toma cuidado, gente. Ó, a gente está falando, o que aconteceu, o processo de, esse processo aqui, ó, pode anotar, é a contratividade das células. E o que a tração cíclica vai fazer com esse processo aqui? Ela vai inibir. Ela vai inibir a contratividade da célula, tá? Lembra que essa célula, naquela estrutura fractal, né,
ela sempre vai gerar 12 pontos de tensões para aquele ponto. Então, a deformação ela não vai acontecer dessa forma que eu desenhei. Isso aqui é uma forma simplificada que eu desenhei para vocês. Mas a gente tem sempre que lembrar que essa estrutura da geometria sagrada é uma estrutura que se repete em todas as escalas de dimensões. Da sua ruguinha da pele até a sua estruturação do DNA. A sua estruturação do DNA segue a mesma estrutura da geometria sagrada. Então, o que a gente tem que fazer também? Inibir o processo de contratilidade. Então, isso aqui a gente vai fazer com a tração cíclica também. Então, mais um fatorzinho para vocês aí, que a gente tem que entender o que a gente vai fazer no pós-operatório imediato. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, num processo, agora a gente está falando macro, né? Uma aderência fibrosa ali, uma aderência de fibrose, num lóbulo, num ponto específico, o que a gente está falando? A gente está falando que aquela estrutura de colágeno que seguia aquela geometria fractal, ela não está seguindo mais. Ela está toda emaranhada. Isso aqui todo emaranhado de uma estrutura de fibras de colágeno tipo 3. E aqui a gente está falando que o colágeno era tipo 1, organizado. Aqui a gente está falando que o colágeno está desorganizado e ele é do tipo 3. Então, o que eu preciso fazer com essa estrutura aqui? Eu preciso organizar. E como que eu organizo isso aqui? A estrutura colagênica, ela se organiza de acordo com a tensão aplicada. Tá? Então, de acordo com o que vocês aplicarem a tensão de alongamento cíclico, ela vai começar a se organizar a estrutura de fibras que estava desorganizada. Então, ao processo disso aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem uma rede aqui de fibroblastos. O que os fibroblastos sintetizam que é importante numa estrutura fibrótica? A gente tem as interleucinas 6 e 8. A gente tem colagenase, que vai fazer o processo de hielinização da estrutura de colágeno, degradar essa estrutura de colágeno aqui. Só que ela vai degradar e, ao mesmo tempo, você está alinhando, tá? Só que essa rede de fibroblastos que a gente está falando que está presa na estrutura de colágeno, ela vai, então, sintetizar alguns elementos químicos. Então, o que é a mecanotransdução? Só para a gente recordar. Um estímulo mecânico, né? Um estímulo mecânico gera um efeito físico, um efeito químico. Então, esse estiramento cíclico, ele então está um estímulo mecânico gerando um efeito químico, desassociando ali. Só que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Alinhando as forças, porque aqui é o alinhamento das forças mecânicas do colágeno. Colágeno tipo 3, né? Posso esquecer de falar isso aqui agora, porque a gente está falando de um processo de aderência. A gente fez isso aqui, a gente começa a fazer isso aqui, ao alongamento do ciclo, a gente também está fazendo uma outra coisa que é importante, que é o equilíbrio, e já temos todos os artigos sobre isso na nossa técnica aqui, sobre a estrutura nossa, que é o equilíbrio, a homeostase celular. Então, quando a gente está falando de homeostase celular, a gente está falando de equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio é o que a gente fez? A regulação da fibronectina, inibir a contratilidade celular e o remodelamento do citoesqueleto, que é aquela estrutura que estava toda tensa lá, formando aquela aderência, a gente conseguir romper essa conexão
que teve aqui com a contratilidade celular, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, que quando a gente faz o alongamento do ciclo, a gente está fazendo a homeostase do tecido celular ali. E, Renan, como que a gente vai fazer esse processo de tração aqui? Aí a gente tem que lembrar que o artigo falou que a gente tem que ter um início de tração, de alongamento da tração, lento. Ó, olha a observação que o artigo fez para a gente. A gente teve um início de tração lento. Então, o que é esse início de tração lenta? A gente tem que estar acostumado, ó, vou fazer aqui, né? A gente está acostumado a isso aqui, ó. Né? Isso é a nossa tração. Nossa técnica é assim. Mas essa técnica é para a gente trabalhar com antideformes, outra estrutura. Agora, despolimerização também a gente trata dessa forma só, que a gente não está falando que a face está totalmente polimerizada. Ela está em processo de polimerização. Então, se você chega com uma tração muito rápida, o que você faz? Você aumenta a contratilidade. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado com a velocidade que a gente inicia o alongamento cíclico ali naqueles pontos. E o que eu quero mostrar para vocês aqui antes disso tudo? Então, se eu tenho ali aquele nódulo ali, aquela parte rígida ali no abdômen, nos pontos do abdômen, aí vocês falam, Renan, eu comecei com o TeraBlaster aqui. Sim, ótimo, o TeraBlaster vai dar resultado? Vai. Porque a tração em si ela é imbatível. Só que você tem que imaginar uma coisa. Aqui eu tenho mobilidade em volta. E aqui dentro? Eu não tenho mobilidade aqui. E a gente sabe, para a gente fazer a tração, a gente precisa fazer o quê? Eu tenho o pontinho aqui de aderência, certo? Vou fazer em outra cor aqui para ver se fica bom. Vou baixar um pouquinho a tela aqui. Não, vou mudar de cor, melhor. Então, o que a gente está falando? Que a gente tem um nódulo ali todo fibrosado ali. E aí a gente vai ter que fazer a tração adjacente, 360 graus, né? Para todos os lados. Aí olha que legal. Se a gente vai fazer essa tração, como que a gente vai fazer? Vou desenhar agora de verde aqui para a gente ver se consegue pegar. Aí a gente tem que fazer uma tração adjacente aqui, ó. Certo? Aí a gente vai ter que fazer uma outra tração adjacente. Até aqui tem mobilidade, porque essa estrutura está presa, mas essa estrutura não está presa. Então dá a impressão. Então você vai alongar essa estrutura? Vai organizar? Vai. Só que você precisa tracionar o centro da lesão, aqui. E quando você começa a fazer essa tração no centro das aderências, você passa a não ter mais mobilidade para usar o TeraBlaster. Então, vocês falam, eu usei o TeraBlaster aqui. Não usou, porque você mobilizou aqui, você pegou o TeraBlaster 16 e mobilizou aqui, com certeza ele mobilizou uma estrutura adjacente e não o centro da aderência. Você precisa tracionar o centro da aderência. Então, o que vocês vão ter que fazer? Para acelerar, posso iniciar com o TeraBlaster? Pode iniciar com o TeraBlaster. Só que quando você chegar no centro da aderência, você não vai ter mobilidade. Então, você vai ter que usar o meu blaster. Então, o que eu aconselho para vocês? Isso aqui a gente está falando do processo já de fibrose formada. Quando a gente está com o processo de formação dessa fibrose, eu trabalho só com o meu blaster. Eu trabalho só a tração manual de forma lenta. Então, a gente não vai chegar com o TeraBlaster daquele jeito. A gente vai chegar de forma lenta e, ó, agora eu quero assim, né? Agora ele está falando que é assim, ó. Tá? Então, essa que vai ser a mudança na nossa técnica, onde a gente vai fazer o processo de evitar a formação de aderência. Tá? Então, processo inicial, eu não vou usar o TeraBlaster no pós-operatório. Eu vou partir para o meu blaster.
Então, eu vou partir com o meu blaster aqui no processo para evitar, para regular a formação dessa aderência e não gerar essa aderência. Então, a partir do 7º dia, eu já posso iniciar as trações. Ah, Renan, mas eu tenho o abdômen inteiro para me fazer. Eu não sinto os lóbulos de fibrose sendo formado ainda. Ótimo! Traciona o corpo inteiro da paciente. Traciona como? Para cima. Antigravitacional. Traciona para cima. Faz as linhas de tensão e traciona para cima. Porque o importante é você tracionar. Aqui a gente está falando que já está a aderência formada, né? Só que quando a gente não tem as aderências formadas, eu gero as linhas de tensões e traciono para cima. Renata, tem foco. Só um minutinho. Pronto. Então, o que acontece? A gente está falando aqui de um processo de aderência já formada. Aqui a gente está falando que a gente não sentiu as aderências. Eu preciso trabalhar as trações. Eu posso fazer o que aqui? Eu tenho aqui os gânglios linfáticos. O que eu já estou pensando aqui? Ó, eu posso fazer a tração já associada à drenagem, porque a drenagem ela tem exatamente essa movimentação mais lenta de início. Se ela tem essa movimentação, a drenagem ela já tem essa movimentação mais lenta ali para a gente fazer a drenagem tracionada, ela já tem essa aderência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a tração de forma lenta. Então, o que eu já posso pensar? Por que eu já não faço uma drenagem tracionada? Acelero meu tempo, alinho as fibras, faço a regulação da fibronectina, e aí eu não preciso mais trabalhar a drenagem deslizante ali, com deslizamentos. Então, olha aí para você ver. Então, a gente está falando, a gente está dando uma sacada aqui, que eu faço uma drenagem tracionada, eu regulamento a fibronectina, eu inibo o processo de formação de aderência, e ainda faço o processo de drenagem. Tá? Então, escolha a ferramenta mais adequada. A gente vai fazer isso na nossa prática na quinta-feira. Tá? Escolha as ferramentas mais adequadas para vocês fazerem a drenagem do paciente de vocês tracionada e não vão ter esse problema aqui. Mas suponhamos que o paciente não é de vocês nessa etapa aqui. O paciente chegou para vocês aqui, ó. Então, todo esse processo aqui, que você estava fazendo com o Bioblaster também, você vai ter que fazer aqui. Só que você pode iniciar com Tera aqui? Sim, eu posso iniciar com Tera. Só que a hora que chegar no centro das aderências, eu vou ter que trabalhar com o quê? Com Bioblaster, porque eu não vou ter mobilidade suficiente para me fazer o alongamento cíclico com o Terablaster, tá? Então, isso aqui vai mudar, entendeu? Aqui a gente está falando já de fazer o alongamento cíclico, a tração cíclica, já associando a drenagem tracionada. Aqui a gente está falando o quê? Teve um processo de aderência, já está formado aquela parte rígida ali, desse conjuntivo ali, de face de colágeno tipo 3, na verdade, e a gente precisa trabalhar. Então, não adianta vocês meter o Terablaster aqui. Eu duvido que num processo de aderência, eu duvido que você tenha 16 milímetros de mobilidade. Renan, mas aí eu posso usar um nano. Claro, claro. Aí se você tem um nano que é 5 milímetros de mobilidade, ele tem a mesma função do soco, por exemplo. Ele tem a mesma mobilidade do soco. Então você consegue trabalhar com o nano. Tem gente que gosta muito do nano para fazer isso aqui. E eu simplesmente vou ter que apoiar porque a pessoa está fazendo de forma bastante coerente. Por quê? Ela começou, às vezes, com o Terablaster Pro ao redor, ela já introduziu o nano com 5 milímetros. Então, a tração do nano, embora ela seja rápida, tá? Ela tem a chance mais próxima de ter mobilidade de 5 milímetros. Então, você vai conseguir ter sucesso na sua quebra da sua aderência utilizando o nano, utilizando o Bioblaster. Eu usaria o Bioblaster ou o nano aqui, não tinha dificuldade nenhuma. Mas a gente falando de valor, né, uma peça do Bioblaster ela custa mais barato que uma peça do nano, tá? Do que um nano. Então, você pode optar para você fazer essa terapêutica com o nano e com o Pro, tá? Então, meninas, o que vocês precisam saber? Eu tenho um processo já de formação de fibrose. Isso aqui a gente está falando após 21 dias, viu? A Fabiana que perguntou aquela hora.
Após 21 dias, a 30 dias, o paciente vai chegar para você, às vezes, com 6 meses. Tá? E aí essa aderência já está causando transtorno em todo o corpo da paciente. Porque, lembra, uma estruturinha factral de nada ligada a uma outra estrutura factral. Isso no corpo todo. Então, a gente está falando disso aqui. Então, se eu tenho um ponto de tensão aqui, ele vai puxar o corpo inteiro da paciente. Então, como se fosse isso aqui, ó. Ó, ela vai puxando assim, ó. Ó. Então, ela está puxando meu ombro, puxando meu pescoço, puxando tudo para baixo. Então, quanto mais tempo, mais essas tensões vão se propagando aos tecidos adjacentes. Lembrando que isso aqui, gente, é em todas as escalas de dimensões. Isso aqui pode estar ocorrendo o quê? Lá no seu órgão. Você pode estar com problema no seu órgão, nas suas vísceras, já causada por um probleminha de fibrose, que poderia ter sido solucionado aqui. Então, se você está com um paciente tardio, paciente de 3, 4 anos de aderência, você tem que levar em consideração a biotensibilidade dessa face. Porque se você tiver em consideração a biotensibilidade e os pontos de aderência que foram usados, você consegue ter um raciocínio melhor. O paciente falar, eu estou com um problema no intestino. Claro que você está com problema no intestino, seu intestino está travado, né? Por quê? Esse pontinho de fibrose seu aqui, ele foi puxando, e puxou seu intestino, travou seu intestino. Ele travou sua bexiga. Tá? Muitas pessoas têm esse problema também no pós-operatório de parto, porque ali também ele vai girando aquelas caixinhas, ela vai fazendo assim, ó. Puxando tudo. Tá? Então, isso não é o que vocês querem que aconteça. Então, se o paciente veio para vocês no pós-operatório, vocês não vão ter problema nenhum conhecendo a técnica de tração cíclica que a gente vai apresentar na quinta-feira na prática. O paciente chegou aqui, o que acontece? Eu preciso liberar, diferenciar esse colágeno e elimizar, desestruturar essa estrutura, gerar um efeito químico que vai desassociar esse colágeno. E aí, quando eu faço esse processo, o que eu faço aqui? Como despolimeriza a face, né, que eu estava esquecendo. Você tem, quando você faz o processo de alongamento cíclico aqui, você estimula uma estrutura que são os proteoglicanos. Proteoglicanos. O que são os proteoglicanos? É o ácido hialurônico. Se a gente está falando de ácido hialurônico, o que a gente está falando? Que o ácido hialurônico vai se prender àquela estrutura de colágeno que estava toda polimerizada e vai atrair água para aquela estrutura. Levando agora em consideração aquela estrutura carbônica que a gente estava falando. Aqui eu tinha o OH aqui que se perdeu, né? E aqui eu tenho outra estrutura de carbono, também que tem o OH aqui, né? Aqui tem H. Eu tenho essa estrutura. O que os proteoglicanos vão fazer? Ele vai se prender às fibras de colágeno e vai atrair água para elas. Ou seja, vai despolimerizar a face, vai fluidificar a face. Então, isso vai acontecendo a cada sessão que vocês vão estimulando o processo. Vocês vão atrair os proteoglicanos ali para aquela estrutura de colágeno, que vai se prender às fibras de colágeno e atrair água para elas. Quando ela atrai água, ela precisa se desconectar a algo. Então, ela se desconecta um nervo de um outro. Então, você tem novamente a sua face fluídica, tá? Então, isso é o processo que vai acontecer ali na fisiologia do tecido do colágeno. Então, toda vez que vocês fizerem a tração na fibrose, vocês têm que pensar nisso aqui também. Olha, eu estou alongando ciclicamente e esse alongamento cíclico, ele está atraindo os proteoglicanos, ácido hialurônico, ele está se prendendo a molécula de colágeno. Está vendo que a pele de vocês e dos pacientes de vocês ficam hidratadas quando vocês fazem a tração cíclica?
parece que o negócio vai brilhando, fica cada vez mais hidratado. É isso aqui que está acontecendo. Vocês estão atraindo proteoglicanos ali, que estão todo o tempo todo atraindo mais água para se prender a molécula de colágeno e fluidificando essa face. Tá? Meninas, depois eu tiro a dúvida de vocês sobre a lipoaspiração, mas eu queria que vocês entendessem esse processo de polimerizar, despolimerizar, evitar, regular o processo, para que vocês saibam cuidar do paciente de vocês no tempo certo, tá? Agora, a gente vai falar de um outro processo que é a abdominoplastia. Quando a gente está falando de abdominoplastia, o que a gente está falando? Que vai ter os mesmos processos de aderência? Sim, vai ter os mesmos processos de aderência. Porém, o meu foco, ele não teve tanto trauma das cânulas entrando ali, formando aqueles cordões de fibrose ali. O que eu tenho que me preocupar aqui? Ó? Eu tenho que me preocupar que eu fiz um abdômen. E aí eu gerei uma linha de aderência. Gente, quem tem sabe. Quem já foi no meu presencial, a gente tratou umas meninas lá, a gente sabe o que está acontecendo. Tem um cordão de aderência aqui. Ó. Agora você imagina, lembra aquele negócio que estava puxando? Eu falei para vocês? Agora você imagina esse processo que a gente aqui no cordão aqui. Então é tudo puxado mesmo, em direção a esse ponto aqui. Então o que é o início que vocês têm que fazer aqui? Ó? Se preocupar com a aderência da cicatriz. Quando vocês se preocupam com a aderência da cicatriz, vocês estão preocupando com o que também? A hiperpigmentação da cicatriz. Então, vocês já estão trabalhando ali em despolimerização da epidérmica, ali para liberar queratinócitos, ali para melhorar a cor daquela cicatriz. Então, o processo de trabalhar uma aderência de uma cicatriz, ele vai ser um processo mais complexo. Por quê? Você só vai trabalhar isso aqui após a retirada do ponto de 21 a 30 dias. Não, tira o ponto antes, né? Eu sei, tira o ponto antes, às vezes, só que o processo de cicatrização da aderência, tá? Ele vai demorar de 21 a 30 dias. Então, vocês já vão trabalhar aqui com face polimerizada. Vai trabalhar na cicatriz, face polimerizada. Então, o que vocês precisam pensar aqui? Eu preciso fluidificar essa fáscia nesse ponto aqui, porque ao mesmo tempo que eu estou fluidificando essa fáscia, eu estou fazendo o quê? Promovendo a regeneração do tecido. Então, os capilares linfáticos, os ductos linfáticos que estão ali, vão ser reconstituídos naquela região, e aí eu não vou ter problema de gerar a aderência aqui, que vai prejudicar a minha movimentação fluídica, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Mesmo processo lá, mas só que aqui eu já estou trabalhando com colágeno tipo 3, já instalado, e já com processo de contratividade celular ali nesse ponto todo. Então, toda essa face, ela já está se contraindo aqui. Então, a pessoa já vai sentir que está aderida naquela região. Então, vocês precisam trabalhar assim. Como vocês vão trabalhar essa região aqui? Da mesma forma. Tem a linha de aderência, tá? E nessa linha de aderência eu vou fazer a tração adjacente. Esse vai ser o processo de tratamento ali. E quantas linhas? Faz uma linha aqui, ó, de tensionamento aqui em cima, faz outra linha próximo e faz a linha dentro da cicatriz. E do lado de lá a mesma coisa, uma linha aqui e a outra linha dentro da cicatriz. Tá? É assim que vocês vão começar a soltar a pessoa que fez a abdominoplastia. Isso aqui você vai dando mobilidade para o tecido. Vocês já vão começar a ganhar mobilidade ali naquela estrutura para vocês poderem na verdade, vocês poderem evitar que a paciente evolua para um quadro de celulite. Quem já fez abdominoplastia, que tem uma aderência, sabe o que eu estou falando. Quem já teve paciente com esse quadro, sabe o que eu estou falando. A paciente fala, depois que eu fiz a abdominoplastia, meu celulite piorou.
tá? Então, quando a celulite piorou, você sabe que você tinha uma movimentação fluídica. Só para quem não está nas minhas aulas, para quem está chegando aqui agora, eu vou fazer mais uma recapitulaçãozinha aqui, tá? A gente tem as vísceras aqui, certo? E aí, o que a gente tem? Cápsulas nutrientes, e aí a gente tem aqui uma rede muscular. Deixa eu afastar um pouco. Tá? Acho que eu vou perder muita folha aqui. Isso. Opa, não sai do foco, não. Não sai do foco. Opa. Está quase saindo do foco. Então, o que acontece? Os nutrientes, eles descem por dentro dos órgãos do músculo, chega aqui nos pés, ele sobe o quê? Para a fáscia hipodérmica. Então, ó, olha o que está falando. O fluido desce saudável, ele volta pela hipodérmica. O que eu tenho na hipodérmica? O sistema de drenagem. O sistema de drenagem, ele vai vir através do ducto lombar direito e esquerdo e vai desembocar na cisterna do quilo. Da cisterna do quilo, ele vai para o intestino. Tá? Então, ó, se eu tenho uma linha de aderência de uma abdominoplastia, com certeza essa linha de aderência ela vai influenciar, porque como puxa tudo, né, ela vai influenciar nessa movimentação fluídica, vai gerar aderências aqui dentro da nossa estrutura do sistema linfático, tá? Isso aqui acontece também, a gente sabe, né, quem já participou do presencial, uma linha de calcinha aumenta a celulite, uma aderência ali no ligamento inguinal aumenta a celulite, a gente sabe que tudo isso é causado pela movimentação fluídica, que desceu por dentro dos órgãos e subiu pela hipodérmica, tá? Então, não está movimentando, o que vai acontecer? Vai ter um acúmulo aqui de glicolípidos que vai se transformar em triglicerídeos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me preocupar com o processo de abdominoplastia, eu tenho que liberar a aderência dessa paciente. Eu liberei essa aderência, eu já tiro grande parte disso aqui da minha cabeça, tá? Eu evito que isso aqui rolou para esses quadros. Então, primeira coisa é liberar essa aderência. E quando eu estou falando de aderência, eu estou falando da mesma forma. A entrada ali, eu posso fazer com o TheraBlaster, só que quando eu chego no centro da lesão aqui, no centro, trauma, do centro da cicatriz, eu não vou ter mobilidade. E aí eu vou optar o nano ou o mioblasto, tá? Então eu vou ter que fazer essa opção aqui para mim trabalhar nessa aderência. E você fala, Renan, nossa, mas como isso aqui acontece? O que acontece, gente? É o que eu falei, vai puxando, o negócio vai puxando. Vou pegar a folha aqui, vai puxando aqui, ó. Aí você imagina lá, sua bexiga aqui, ó. Imagina sua bexiga aqui de baixo. Ó, imagina seus ovários, ó. Sendo tudo aderido, puxando para frente. Tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado para que não gere no paciente de vocês. Ah, meu paciente chegou aqui com 3 anos. Foda-se. Vou liberar a cicatriz dele. Vou ter mais trabalho? Com certeza. Ele vai estar com celulite? Com certeza. Mas aí, tudo vai depender da abordagem terapêutica que você vai iniciar. Você não adianta tentar tratar a celulite de quem tem abdominoplastia, de quem tem uma aderência no abdômen, se vocês não liberarem essas aderências aqui. Às vezes, imagina, tudo que isso está puxando, o ducto lombar direito está aqui do lado, esquerdo, na verdade, vou dizer paciente de frente, o ducto torácico esquerdo está aqui e está toda aderida aqui. Como que vocês vão liberar isso aqui? Que adianta fazer drenagem aqui? Vai alisar, vai melhorar no primeiro momento? Com certeza. Mas é efeito Cinderela. Vocês só vão curar o paciente de vocês se vocês soltarem essa aderência. Então, abdominoplastia, a lipoaspiração, eu me preocupei com todo o abdômen que foi passado na cama ali, que foi gerado aquele trauma. Na abdominoplastia, minha preocupação é gerar mobilidade na cicatriz. E liberou a cicatriz, aí o que eu faço? Vou ver outras aderências que foram geradas. Porque às vezes a pessoa
faz a abdominoplastia e ainda faz a lipoaspiração na mesma sessão. Tá? Então, olha a preocupação. Vocês vão ter que trabalhar tudo aquilo que eu falei, mais essa aderência aqui. Se vocês não trabalharem dessa forma, evolução para quadro de celulite. Tá? Então, depois eu tiro a dúvida de vocês aqui também, para vocês ficarem tranquilos, não vai ficar nenhuma dúvida. Tá? Conversa, vai conversando. Eu gosto de que vocês não falem comigo depois da prova do microfone, porque aí eu consigo ter detalhes e detalhes da experiência de vocês. E com a experiência de vocês, eu consigo absorver e materializar para vocês uma forma melhor de tratamento. Tá? Outra coisa que a gente está falando é o pós-parto, que também é um pós-operatório. Tá? O que eu tenho que preocupar com o pós-parto? As aderências que vão gerar, que aqui ó, a cicatriz já é menor, né? As aderências que vão ser geradas aqui. Porque aqui eu cortei quantas camadas de fáscia? Eu cortei 16 camadas de fáscia. Então, a pessoa fez uma cesárea, muitas pacientes de vocês podem relatar para vocês que não conseguem esvaziar o xixi. Dá a impressão que ficou um pouquinho. Por que ficou um pouquinho? Lembra daquela aderência que está causada para vocês? Ó? Agora, 16 camadas puxando a sua bexiga. Tá? Vou passar eu dentro fora. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu fazer um negocinho. Tem uma coisa interessante aqui. Não, então, vou colocar para mim aqui. Vê se consegue alguma coisa escura para mim. Deixa eu ver aqui. Espera aí só um minutinho. Vai, agora vai. Vou deixar aqui, vai. Solta. Isso. Pronto. Vai. Que vai. É porque eu estou aparecendo. Aí vocês imaginam que essa aderência prendeu a bexiga da paciente junto de cicatriz. Tá? Só que aqui não é mais fácil superficial. Quando eu estou falando de uma aderência que rompeu 16 camadas de face, eu tenho que lembrar que ele tinha músculos e cada músculo tinha sua camada bilaminar de fáscia e essa camada bilaminar de fáscia foi agredida. E essa camada bilaminar de fáscia foi depositada o colágeno tipo 3 nela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar essa aderência aqui de uma forma mais profunda, de uma forma mais consciente. Então, aqui, nesse caso, 100% Neoblaster. Tá? Não, o Terabaster, nesse caso aqui, ele não vai ser tão eficiente, porque o Terabaster ele é mais de face superficial. Ele é mais relacionado àquela face hipodérmica do que a neofácia. A neofácia eu vou ter que ter uma concentração maior no movimento para me fazer as trações mais eficientes. Tá? Então, eu preciso soltar essa aderência aqui. Muitos pacientes de vocês vão relatar isso que eu estou falando para você, não consigo fazer xixi completo. Parece que fica um pouquinho de xixi. Por quê? A bexiga dela está presa naquela estrutura fibrótica e não consegue se movimentar para fechar, para apertar e sair do xixi. Tá? Então, vai ter esse problema aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que trabalhar com o meu blaster aqui. E de forma adjacente, igual a gente falou, na abdominoplastia não muda em nada, tá? Só muda a concentração do movimento e a 100% do meu blaster. Aqui vocês nem o nano funciona nesse caso aqui, tá? Aqui é 100% do meu blaster. Deixa eu ver se ficou algum problema. Aí depois aqui vocês vão ter diástases, flacidez para tratar aqui do paciente de vocês.
Eu sei que o paciente vai procurar vocês por causa da flacidez. Eu sei que o paciente vai procurar vocês por causa de ácido no pós-parto. Só que se vocês não souberem que essa aderência está puxando todas as suas vísceras em função dela, ao redor dela, o que vai acontecer? Insucesso na sua terapêutica. Tá? Meninas, eu vou abrir aqui. Eu vi que tem algumas meninas que levantaram a mão e a gente vai começar com elas mesmo. A Vani Araújo, eu acho que eu posso baixar a mão dela, que ela não. Isso. Não, Renan, é rapidinho. Não, eu tinha chamado uma vez, você não tem resposta. Eu achei que você tinha mãozinha levantada aí. Foi. Na realidade, eu queria só que você falasse um pouco do pós-operatório de mama, porque eu já trabalho com pós-operatório e eu estava super ansiosa já por início dessas aulas, né? E eu queria saber justamente sobre o pós-operatório de mama, para quem faz uma mamoplastia, quem faz só a mamoplastia e quem faz a mamoplastia com a colocação de prótese. Tá, você está falando dessa aderência aqui, né? Isso na formaçãozinha do T. Isso. Transversal e de ao redor do mamilo, correto? Isso mesmo. Simples, meu amor. Você vai simplesmente fazer tração. Aqui, adjacente, liberar essa aderência, porque aqui o que mais vai incomodar a paciente é a cicatriz. Então, a hipercromia que está aqui relacionada a esse processo de cicatrização é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Nesses pontos, você deve se preocupar mais com a aparência da cicatriz do que com a cura, você acredita? Porque o que mais vai incomodar a paciente de vocês vai ser exatamente esse processo de hipercromia que vai ficar ali. E é possível, sim, que você regenere isso aqui e fique a pele zerada, tá? Com poucas missões, você vai conseguir fazer isso aqui. Então, você tem um mamilo, você precisa retornar o mamilo, você precisa tratar essa aderência aqui. Então, tração adjacente a ele. Obrigado pela sua pergunta, porque estava passando batido no ponto operatório, tá? Então, ó, tração aqui, tração aqui, tração aqui, tração adjacente para lá e para cá, e no mamilo, tá? Então, esse vai ser o processo de liberação de cicatriz da mama. Só que o seu foco aqui já não é aquele processo tanto de fibrose. Porque o seu processo aqui vai ser o processo de cicatrização. Você precisa zerar essa cicatrização aqui, eliminar o processo de hipertrofia dessa cicatriz e etc. Tá, e eu inicio sempre após a retirada dos pontos, não é isso? Sempre após a retirada dos pontos aqui também. E você vai lembrar que aqui já está pontos de aderência. Vai tracionar o paciente, ele vai sentir dor. Porque dor está relacionada com a polimerização da face. Sim. Então, principalmente essa parte inferior aqui da mama, vai gerar pontos de aderência e dor. Tá, e mesmo o paciente com a prótese de silicone, eu posso fazer tranquilamente esse movimento, agora de forma mais suave. Sim, sempre de forma... Você não vai entrar de forma bruta aqui, nesse caso também, ó. Sempre essa tração que eu falei para vocês, ó. 1, 2... É diferente, vocês vão ver na prática, para controlar aquele evento direitinho na quinta-feira, tá. Você vai ter que tirar toda a sua dúvida aqui. Tá? Certo, só mais uma perguntinha. E se no caso da paciente já tem uma decência já formada nesse local, eu posso fazer a tração ou primeiro eu tenho que... Como é que eu faria para tratar a decência dela? Aí já é outro problema. Aí a gente está falando de flacidez. Certo? Não, eu estou falando, no caso, antes do médico retirar os pontinhos, foi lá e abriu um pouquinho a pele dela, entendeu? No local do ponto, principalmente aí, no Tzinho. A mama tinha caído um pouquinho, que a prótese tinha descido. Você está falando... Não. Você está falando que os pontos se abriram, alguns pontos se abriram. Isso. Não tem... A pessoa desumilde nessa hora também. Não tem técnica, não tem nenhum método que você consegue tratar o fechamento de aderência. Eu mando o livro de Koiroshi para você, eu mando os artigos de Koiroshi, os artigos de Koiroshi, que ele fala justamente disso. A tração cíclica para tratamento de feridas abertas. Tá bom.
tá? Dentro do Tá. nível fisiológico. Posso chamar a próxima amiga? Luciana Santos. Oi, Renan, boa noite. Boa noite, Lu. O que você Uma manda? dúvida, uma dúvida que eu tenho você falou lá da aderência, né, da fibrose, que eu já faço assim, né, adjacente e vou até o meio, tudo da maneira que você explicou. Aí, no seroma, só que eu tenho um pouco de dúvida. Toma. Eu Ótimo. vou até o centro também, ou tipo, quando eu chego naquela parte mais fluídica ali, eu vou pausando e vou fazendo a cada sessão. Não, você tem que ir até o centro do Tá, seroma. Até o centro, mesma coisa. Só que o seroma, você tem que lembrar que tem os miofibroblastos. Que já, sim, aquela estrutura está presa numa bolsa de colágeno. Se sim. você entra com uma tração muito rápida ali também, com uma velocidade muito rápida, o que vai acontecer? Você vai contrair os miofibroblastos, você vai prender esse líquido ali dentro da face de novo. Tá? Você não vai ter resultado. Então, precisa começar de forma adjacente essa tração lenta, e essa tração lenta chegar até o centro do seroma. Tá. Eu tô fazendo assim. Aí tem outra dúvida. O que que eu noto? Que quando eu desfaço, né, quando eu vou até o centro desse seroma, eu faço numa sessão. Na próxima sessão, eu percebo assim que parece que desfez aquele, não sei como explicar, aquele que tá no montinho ali, né, aquele Aham, o carocinho. seroma. Aí, O é o evento. seroma. E ele parece que dá uma espalhada, tipo, parece que essa face, eu não sei se eu tô falando É a bobeira. face, sim, é uma bolsa. A face, ela dá uma espalhada, tipo, eu fiz nas costas, tinha um seroma. Aí eu Sim. fiz da maneira que você explicou. Aí na próxima sessão, ele tá espalhado pelas costas, sabe assim? É engraçado de ver, é como se tivesse espalhado mesmo. O que E aí, acontece? pode falar. O que acontece? Quando você está falando de matriz extracelular, ela fica um pouco mais gelatinosa no seroma também. É como se fosse uma polimerização da face ali, porque a matriz extracelular, o interstício da face, que é a MEC, ela tem essa possibilidade de ficar gelatinosa. Então, isso dificulta com que o líquido penetre nos ductos dos capilares linfáticos ali para fazer o processo de drenagem. Exatamente isso. Então, o que acontece? É só fazer a drenagem tracionada, tá? Você faz, traciona e segue, tá? E parte lá do gânglio para você chegar até ele. Você tem que criar um caminho para ele ir embora. Tá. Eu fiz hoje, inclusive eu fiz hoje numa cliente minha, eu fiz a tração mesmo, cíclica, assim, depois fiz a drenagem, né? Então meu raciocínio então tá certo. Você fez a drenagem instrumental? Fiz. Então tá top. Vamos ver o resultado. Maravilha. Depois eu posto lá. Obrigada, Renan. Obrigado a você. Grazi. Ô, Grazi, tá aí, meu bem? Grazi é das minhas primeiras alunas, hein, Grazi? Boa noite, Renan. Tudo bem? Tudo jóia, como que você tá? Tô ótimo. Trabalhando bastante, hein? Hein? Você multiplicou seus clientes também? Bastante. É aquele detalhe, né, Grazi? Faça bem feito a ponto de merecer a sua indicação. Verdade, Renan. E a tração cíclica, ela dá esse poder para vocês. Se vocês trabalharem corretamente e ter esse sucesso na terapêutica e a clínica de vocês cada vez mais lotada. Verdade, Renan. Nossa, só gratidão, né? Renan, uma cicatriz de 20 anos de cirurgia plástica. Me deu muita dúvida hoje, que eu peguei uma paciente e na hora de tracionar, ela começou a sentir muitas dores nas pernas. Biotensibilidade. Lembra, meu bem? Ó, então ela tinha uma aderência aqui no abdômen, né? Você está falando que ela tem uma fibrose no abdômen, a fibrose dela, onde que é? Uma cicatriz de abdominoplastia de 20 anos, né? Sim. Ah, cicatriz de abdominoplastia, tá? De 20 anos. De 20 anos. E aí você falou que ela sentiu dor na perna. Isso, eu tracionava o lado direito, a perna repuxava.
tracionava o lado esquerdo, ela sentia uma dor horrível nas pernas e pediu para mim parar. Esse relato é o melhor relato que tem aqui hoje, sabia? Por quê? Lembra que vai puxando? Quanto mais tempo, ela vai puxando, vai puxando, vai puxando. Tá doendo a ponta do pé agora. Tá? Então, isso é totalmente normal, tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você precisa liberar muito essa cicatriz. Como são 20 anos, às vezes você vai ficar numa linha de tensionamento, uma linha de tração, não 36 vezes. Olha o que eu vou falar para você, Grazi. Infinitas vezes tensionadas e alongadas para que você consiga liberar essa aderência aqui. A paciente vai sentir dor. Você estava com Tera ou com Mil? Eu estava com o Tera. Tera. Então, o que você faz? Faz com o Mil Blaster. Ganha pequenas mobilidades com o Mil Blaster primeiro, porque aqui deve estar rígido, né, Grazi? Aham. Tá um pau aqui, como é que tá? Tá rígido aqui? Muito, e como ela é obesa, eu comecei a mexer, né, primeiro, eu fiz com o Mil, né, eu comecei a trabalhar ainda com, como é que fala, com a gota, fiz. Daí, na hora que eu fui para cima, ela começou a sentir muitas dores, e ela falou, Grazi, tá repuxando demais, repuxava, ela tentava levantar a perna, e eu ia muito, assim, com mais tranquilidade. É a aula nossa, é a aula nossa em relatos reais. Uhum. E daí o que eu me preocupei, porque ficou assim, em X, eu tentava tracionar um lado, puxava a outra. Sim, biotecnicidade, né? Daqui liga no pé, da cabeça está ligada no pé, biotecnicidade. Aquela estrutura fulcral ela não perde a sua continuidade, nem a sua conexão, e nem uma escala de dimensão, da ponta do seu fio de cabelo até a ponta do seu pé. Então, o que acontece? Você puxou aqui, imagina, ela vinha nessa mecha toda aqui, ó, puxando o lado. Então, você começa a liberar o lado de cá, interfere o lado de lá, pode interferir o lado de cá também diretamente, mas isso aí é uma coisa normal, Grazi, frente ao relato que a gente, frente a essa explicação que a gente deu da conexão da fáscia com o corpo todo. Nossa, e quando você falou hoje aí, eu já comecei a falar, nossa, foi a minha sessão de hoje. Então, Grazi, só evita usar o terno nas primeiras sessões, porque você não vai ter a mobilidade no centro. Você precisa ganhar mobilidade na linha. Beleza. Nossa, eu fiquei contente hoje, porque eu não sabia como que eu ia atender ela sexta-feira. Estava preocupada com as dores dela. Pronto, só meu braço aí, Grazi. Obrigada, Renan. Obrigada, tá? Não, que é isso? Pode vir sempre, tá, meu amor? Camila. Ô, Camila, tá com saudade, Camila? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tô com uma dúvida aqui. Referente à necrose, a tração cíclica trata também? A necrose é onde, meu amor? E outra coisa também, ela tá com necrose no abdômen. Sim, ferida, é uma ferida, sim, é anti-inflamatória, tudo. Faz adjacente. Ela tá com necrose foi o quê? Pós-operatório? Ela veio de um pós-operatório de outro lugar e a menina jogou muita tração ali para cicatriz e abriu, deu decência e abriu. Ah, não fez tração não, Lívia. Desculpa, mas não fez não. Porque... Não tração. Ela disse que a menina fez como se fosse uma modeladora ali para cicatriz. Ah, tá. Não, isso aí não é tração, né, meu amor? Eu usei a palavra errada. E aí deu uma decência e ela veio com necrose para cá. Eu peguei o caso dela ontem. Tá. E aí, eu queria saber se a tração ajuda nesse caso. Com certeza, Camila, com certeza. Já, Camila, aproveitando que você está aqui, você me mandou uma foto, né, que você fez uma dobra abdominal, né, eu vi direitinho lá. Você tinha uma dobra abdominal aqui, né? Uhum. Você fez uma liberação aqui e abriu aqui, né? Isso. O que acontece aqui, Camila? A gente tem a linha lá que você fez lá. Não tinha mobilidade suficiente aqui para você utilizar o TheraBlaster, tá? Mas foi com o Mil Blaster. Ali? Foi com o Mil Blaster que abriu. Nossa, eu fiquei assim, desacreditado, eu achei que estava até com o TheraBlaster. Mas o que acontece, Camila? Você tem aquele ponto de aderência, aquela linha de aderência, como se fosse uma cicatriz, embora não tenha cicatriz, é uma cicatriz. Então, você precisa iniciar de forma mais lenta, adjacente aqui,
Não pode chegar e tracionar de uma vez. Trata igual a fibrose que a gente explicou aqui hoje na aula, sabe? Começa com Eu fiz mais forte. Uhum. você fez mais forte, né? Vai mais lento ali, libera aquela aderência, ganha mobilidade. Ganha mobilidade, ali você já pode iniciar com a teraplastia ali, tá? E pode fazer mais forte. Mas eu só vi aquilo, eu até achei que tinha sido com teraplastia, mas agora você entendi, você fez aquela tração para que isso forme direto ali, né? Isso. E outra pergunta em relação à fibrose. A tração vai ser sempre a mesma, independente de ser cordão, independente do formato da fibrose? Independente do formato. Tem uma linha, você vai fazer adjacente, ó. E sempre de 3 em 3 dias? Não, a fibrose você pode fazer de 7 em 7 dias, tá? 7 e 7. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. A gente só uma localizada que a gente trata por menos dias, porque eu quero aumentar o processo inflamatório. Tá. Eu tenho uma linha de raciocínio, também não sei se está certa, que geralmente eu atendo intraoperatório. Na parte de processo inflamatório, ali nos primeiros dias, tem como eu colocar o tape para fazer uma compressão e aí começar no 7º dia com o Mil Blaster? Sim, é isso que eu oriento mesmo. Você sempre utilizar. E o taping, quando você pensa no tape pós-operatório, eu vejo as pessoas aplicarem taping, né? E sabe o que acontece? Eu vou ter uma aula de tape com vocês. Vocês precisam entender, quando vocês aplicam tape, você tem uma estrutura factral, né? Aham. E essa estrutura factral, ela tem um campo eletromagnético, que é um campo elétrico cruzando com um campo magnético, que gera voids recirculares para a movimentação do fluido aqui dentro. Se você puxar um pouquinho, deformar um pouquinho, vou fazer isso aqui já deformado, ó. Ó, deformado. Com coisa que você estivesse puxando para cá, ó. Lá para os gânglios linfáticos. O que vai acontecer? Eu mudo a movimentação toroidal para que essa movimentação toroidal encaminhe esse fluido até os gânglios linfáticos. Tá? Então, toda vez que vocês forem trabalhar com intraoperatório, sempre pensar na tensão correta do tape que vocês vão ficar aqui, porque vocês precisam gerar essa deformação, essa leve deformação. Essa deformação ela não pode ser nem excessiva para bloquear o caminho dos fluidos, para ter alteração nos crosslink, que são os pontos de conexão, mas você precisa ter que ela seja uma leve alteração para que o fluido encaminhe para lá. Ah, tá. Eu coloco bastante base ali também para não machucar, não agredir a pele. Mas você tem que pensar mais na tensão, tá, meu amor? Só na tensão do tape. Beleza. Tá? Obrigada. Não por isso. Mariane Pinheiro. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Mari? Tudo, e você? Então, hoje eu estava com uma paciente do realinhamento, da técnica que eu faço, e ela fez abdominoplastia já faz uns 6 anos, e ela fez 2 cirurgias da diástase ali, da linha alba, sabe? E aí, o abdômen dela, ela é bem magrinha, mas é super esticado. E hoje, depois, né, do teu curso, eu comecei a observar as aderências. Sim. Mas tem uma aderência muito, como se fosse uma bola mesmo ali, entre a linha alba e a lateral direita. Será que é da linha alba ou foi do músculo, da abdominoplastia? Tudo ali, na hora de costurar ali, sabe, Mari, gerou essa aderência aqui. Então, você tem que trabalhar. Só que o que você tem que olhar, Mari? Você tem que olhar as fotos do paciente para ver se tem aquele sulco ali na lombar, que é uma indicação de uma diástase presente que foi costurada. Isso, até olhei e vi que assim, ela sempre tem muita dor na lombar também, sabe? Tá, ela tem aquele sulco? Tem, ela é bem magrinha, ela tem mais ou menos uma lombar retificada, mas ela tem um pouco e estava muito rígida pelo menos a face externa ali estava muito rígida. Ela tem uma lombar mais retificada, então não tinha muito o sulco ali. Entendi.
Mas você sabe que toda vez que ela tem esse processo de diástase, está aqui na lombar as aderências. Então, você precisa soltar a aderência da lombar em direção à linha alba, para levar material de elástico para a linha alba. Essa aderência aqui, ó, Eu faço depois dessa liberação ali você saindo das faz, costas. exatamente, você faz depois de você liberar as costas do paciente. E eu posso fazer tranquila, como se fosse uma aderência mesmo, por mais que ele costurou lá uns 2 anos atrás. Fica tranquila com a costura, que aquilo ali já é uma fibrose. Só precisa regenerar aquela fibrose, não pode deixar aquela fibrose mais. Lembrando que quando você está falando de diástase costurada, você está falando igual a cesárea, né? Então você tem que trabalhar com o mioblasto ali de forma mais concentrada ali. Ah, entendi. Ótimo. Uhum. Ótimo. Qualquer dúvida eu venho perguntar, então. Pode, a gente vai ter nossa aula quinta-feira, traz o caso para sexta-feira, bate a foto e traz o caso. Ótimo, obrigada. Boa noite. Isso. Edilene Mancini. A Edilene também. A Edilene conheceu, está comigo antes de eu começar as aulas, né, Edilene? Boa noite, Renan. Eu estou fazendo 2 pós-operatórios e um deles tem um seroma, mas já é a segunda vez que ela faz o retoque da lipo e da abdominoplastia e é do lado esquerdo. É a mesma sequência que você explicou aí de liberar, eu fiz 360, só que eu não foquei no ponto central, mas já melhorou bastante. Eu melhorando agora, como você falou, eu consigo mais resultado nesse seroma, que já tem 6 meses. Sim. Aquele seroma vai ficar tranquilo. Pode soltar, que vai ficar top. Inclusive, até você repostou, eu coloquei o abdômen dela. Eu vi lá seu resultado, tá? Ficou bacana. Só que o que acontece? O seroma, você tem que fazer o coeficiente de Poisson. Lembra o coeficiente de Poisson? Ó, o barrilzinho sendo formado, eu tenho a linha de tensionamento aqui da drenagem, né? Para cá, 0. E aqui eu tenho os ductos, os capilares linfáticos aqui, ó. Né? Então, o que acontece? Quando eu estico a fáscia, eu aumento a possibilidade, a pressão e faço com que esse fluido, mesmo que não esteja totalmente fluídico, se entre para os capilares linfáticos ali. Então, eu preciso lembrar do coeficiente de Poisson, que é a deformação elástica da estrutura facial. Entendi. Belezinha, então. Obrigada. Não por isso. Deixa eu ver, vamos só mais 2 aqui. Mirela Siqueira. Oi, Renan, tudo bem? Oi, bem. Renan, eu tenho uma paciente, eu não tenho tanta experiência em pós-operatório, e apareceu uma paciente para mim que ela tem uma abdominoplastia há 1 ano, e ela tem um abdômen bem aderido. Segundo ela, o médico amarrou muito esses músculos e se nota fibrose, aderência, né, de cicatriz. Então, assim, o prognóstico dela de melhora com a tração seria indicado por ter amarrado muito? Porque o médico Não, saiu. você pode fazer tração tranquilamente, porque não vai ter problema nenhum, você vai, é a única forma de procurar o paciente. Tá, beleza, obrigada. Não por isso. Luciana Santos. Mirela, pode ligar sobre o De novo eu, Renan. Pode falar, Mari. Eu tô com uma cliente também que ela fez lipoabdominoplastia. Uhum. E o que acontece? Ela tá formando agora na linha alba dela ali uma dobra, sabe? Uhum. Flacidez ali da pele, parece que ficou um vinco no meio do abdômen. Sim. E aí eu tenho dúvida de como que eu poderia tratar isso, porque ela fez lipoabdominoplastia, ou seja, ela lipou, fez a abdominoplastia e, assim, agora na fase do nosso tratamento, fez 5 sessões nela e ela tá com esse vinco aí
no meio, na linha alba mesmo, sabe? Como que tá essa cicatriz dela primeiro? Primeiro você tem que liberar a cicatriz para depois você tratar a flacidez. Liberei. Eu trabalhei bem. Tá sem aderência. Porque a primeira coisa que eu faço é trabalhar nessa cicatriz mesmo. Então, aí eu falei para ela tirar um pouco a cinta, sabe? Porque talvez a cinta pode estar apertando demais ali, tá juntando muito ali no meio e formando esse vinco, sabe? Parece um excesso de pele que tem ali. Sim, vai ter que tratar a flacidez. Ali você já vai ter que entrar com crisp-form mesmo, com aquela tração do Therablaster mesmo ali naquela linha, para ir eliminando a aderência ali, a flacidez ali, trabalhar crisp-forms. Então, aquela tração mais rápida mesmo. Sentido para cima, né? Sentido sempre para cima, porque já é flacidez. Só que você tem um vinco aqui. Esse vinco que está gerado aqui é uma aderência, então você também tem que liberar ele de forma adjacente, o vinco. Ah, tá. Entendi. Libera o vinco e depois trata a flacidez para cima. Maravilha. Entendi. Obrigada, Renan. Nada. Nathalie. Nathalie. Ô, Renan, eu tô pensando no seguinte, eu conheço muita gente que tem queloide na cicatriz. Como é que faz nesse caso? Não muda nada. Você vai ter até o centro da queloide para gerar ali. Em cima da queloide mesmo? Em cima da queloide. Tá. Não foi isso. A última pergunta de hoje, a Cíntia Bacas, e aí depois a gente vai encerrar nossa aula. Boa noite, Renan. Boa noite. Só para frisar, depois de quanto tempo a gente pode fazer já a liberação visceral? Depois de uma abdominoplastia, por exemplo? Da abdominoplastia, meu amor, vai depender de você ter mobilidade ou não, lembra? Se você não tiver mobilidade, você não vai conseguir fazer torção de vísceras. Entendi. Entendeu? Primeiro, aí depois... ganha mobilidade e trabalha as vísceras. Ok, obrigada. Tá? Deixa eu encerrar. Então, meninas, eu vou encerrar minha aula hoje. Boa noite a todas. Né? Eu espero que vocês, qualquer dúvida, a gente sabe que na sexta-feira já estejam preparadas. Querem participar da aula? Querem trazer um caso diferente que dê para a gente aprender todo mundo aqui na aula? Já vem preparado. Já prepara a fotinha no celular. Se vocês... eu vou assistir a aula pelo celular, eu não vou ter como compartilhar. Manda a foto para mim antes, tá? E eu vou compartilhar a foto, você liga o microfone e a gente continua a nossa conversa. Tá, meninas? Então, eu espero vocês, então, na sexta-feira, com a nossa aula de dúvidas, tá? E toda quarta-feira, a aula de dúvidas. Eu vou ficar 1 hora aqui com vocês. É 1 hora só, viu, gente? Então, assim, deu 1 hora, tchau. Tá? Vou ficar 1 hora com vocês e a gente vai conseguir resolver bastante problemas. A gente vai ter muito aprendizado, que é cada caso bonito que eu recebo. Né? Eu vi da Cimeia hoje que ela mandou da criancinha, que eu vou responder para você. Viu, Cimeia? Eu vou responder. E aquilo lá é um caso maravilhoso, que é um bebezinho, e a gente vai curar a hérnia dele tratando apenas a face. Tá? Eu espero que eu vou contribuir com vocês. Meninas, beijo, boa noite para vocês. Qualquer coisa, podem me chamar no privado. Não tô inibindo vocês de chamarem no privado. Estou falando que os casos que a gente vai discutir, a gente pode trazer aqui, porque uma tem uma dúvida, a outra é parecida. E assim, um caso, a gente marca 10 perguntas no meu WhatsApp. Tá? Então é isso aí, meninas. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus também. Beijo. Tchau para vocês. Boa noite, Renan. Boa noite, obrigado, Pro.